Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenin, e sejam bem-vindos à nossa live. A nossa live hoje sobre constelação sistêmica ou constelação familiar. Isso daí, vamos falar um pouquinho desses padrões que nos acompanham. Estou esperando as pessoas entrarem, aqueles 3 minutinhos de comecinho para a gente já ir esquentando para falar desse assunto que sim é um assunto muito importante. A gente tem ideias muito erradas a respeito de constelação, então só para variar um pouquinho, só para ser um pouco diferente, eu tô aqui hoje para falar, para desmistificar para vocês e trazer uma visão sim científica a respeito de constelação, trazer uma visão um pouquinho mais sair desse campo do misticismo e para um campo sim da física quântica. Então, para isso, precisar que vocês recrutem aí um pouquinho de conhecimento, né, lá das lives anteriores, para que a gente consiga de verdade compreender o que é essa tal de constelação, que nada mais é do que um conjunto de coisas. E é isso que a gente vai entender. Então, boa noite a todos que estão entrando. Eu vou aguardar só mais um pouquinho para a gente começar, para quando o assunto desenvolver, né, para gente ir até sabe lá Deus, né, até derrubarem a gente aqui, porque vocês me conhecem e sabem que eu adoro falar sobre esse assunto. Eu amo constelação. Amo mesmo, fiz esse curso há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, nem era psicóloga ainda quando fiz esse curso, e foi um curso que me tocou bastante, é um curso que fez total diferença, teve um antes e um depois na minha vida, e essa é uma frase que quem estuda constelação, quem participa de uma constelação, já ouviu bastante, né? Essa história do antes e depois. Então vocês vão perceber que sim, faz muita diferença, tá bom? Então, boa noite. Eu não consigo ver. Alguém me deu buenas noites. Mas... Aqui o Eliel no Facebook. Vamos lá, Alzira, boa noite, Edna. Léo. Boa noite, gente do Face. Só mais um pouquinho pra gente começar. E aí, assim, vamos aquecendo os motores pra gente lembrar o que é, né? Recrutar aquele conhecimento lá de trás. Então, quem perdeu a live de básicas de física quântica e quem perdeu a live sobre campo morfo vai ter que voltar e vai ter que ver lá atrás, porque sim, vai fazer diferença. A gente vai precisar. A ideia, a Melzinha tá aqui embaixo comendo. Só para variar, eu começo a live e ela começa a se movimentar. Daqui a pouco ela tá aqui em cima com a gente. Tá bom? Vamos lá então? Vamos começar a falar então de constelação. Que isso é importante dizer, né? Referências dentro do nome da constelação sistêmica ou da constelação familiar foi Bert Hellinger, que foi um terapeuta psicanalítico que ele foi um dos que desenvolveu. Existem várias controvérsias a respeito disso, mas ele diz que ele sistematizou, ele trouxe isso num sistema e sim, falou que a constelação familiar ou a constelação sistêmica veio através da sua compilação, né, de conhecimento. Mas não quero entrar muito nesse aspecto de quem criou quem, mas Hellinger, sim, ele é uma referência dentro disso e ele que nos trouxe, né, esse conhecimento de uma forma mais tangível, tá bom? Mas antes disso, eu preciso conversar com vocês a respeito de algumas coisas. A respeito do pensamento sistêmico e do pensamento cartesiano. O que é isso? O que é o pensamento sistêmico e o que é um pensamento cartesiano? Porque o meu convite para vocês hoje é a gente mergulhar nesse mundo, sim, sistêmico. Nesse mundo que é bem interessante, quando a gente percebe, tá tudo meio que interligado e sim, faz uma diferença. Então, vamos lá, vamos começar pelo pensamento cartesiano, porque esse com certeza vocês têm com grande facilidade. A gente foi criado dentro desse pensamento cartesiano.
aquele pensamento muito lógico, muito isso leva a isso e pronto. Não tem uma terceira coisa. Então, assim, sim, 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. E é isso mesmo. Isso é um pensamento cartesiano. É um pensamento lógico. É um pensamento assim, se eu resolvi um ponto, esse ponto está resolvido. Se eu pensei a respeito disso, isso já está resolvido. É como se fosse uma coisa assim muito simples, muito... Eu olhei para isso e o fato de eu olhar para isso, isso já está pronto dentro de mim. Eu tô falando em questão até de relacionamentos, até para ficar mais claro pra gente isso. Então, assim, o fato de eu falar pra pessoa assim, então, e aí, como que tá? Como que você lidou com este problema? Eu fui lá e conversei com meu marido e resolvi isso. O fato da pessoa ter conversado e entrado em contato com isso e ela dizer para ela mesma que ela resolveu, não significa necessariamente que isso está resolvido. Mas isso é um pensamento cartesiano. Logo, entrei em contato com isso, resolvi esse assunto, né? O pensamento cartesiano, ele é um pensamento linear. Ele sim tem um começo, um meio e um fim. E a gente é como se tudo que você começa, teoricamente, termina em você mesmo. O pensamento cartesiano é um pensamento muito lógico, muito chapado. E que nós, sim, que trabalhamos com física quântica, nós não olhamos para a vida de uma forma cartesiana, a gente olha de uma forma sistêmica. Como assim de uma forma sistêmica? Que tudo está interligado e que sim, a minha ação interfere diretamente na ação do outro. E o meu pensamento sistêmico é o seguinte, que quando eu penso algo, eu de uma certa forma influencio o campo do outro, o campo de pensamento do outro, o campo de ação do outro, o campo comportamental do outro. Ou seja, tudo é um grande sistema interligado, diferente do cartesiano, que tudo que começa em mim, termina em mim. E não é isso que nós trabalhamos na constelação. Nós na constelação trabalhamos sim esse pensamento sistêmico. Existe uma série que justo agora que eu queria lembrar o nome, eu esqueci dela, gente. Como eu posso esquecer dessa série? Que mostra justamente essas interligações, que eu falo sempre dela, do menininho. Gente, Touch! Aí, viu? Olha lá. Vamos lá, alguém me ajudou aí, valeu, Laininha. Touch, ela é uma série que ela fala justamente dessas interligações sistêmicas. Como uma pessoa que está aqui no Brasil pode estar interligada a uma pessoa que está lá, bem longe de mim, né? Como isso pode influenciar? E aí eu vou precisar recrutar, então, mais um conhecimento teu, que é o conhecimento do campo. O que é campo? Porque tudo isso que eu estou falando é só para falar o seguinte, que hoje, quando eu falo de constelação familiar, tem pessoas que fazem assim, nossa, mas eu não quero lidar com essas coisas de espiritismo. Nossa, eu não quero lidar com essas coisas assim meio energéticas, essas coisas meio estranhas. E eu falo, não tem nada a ver com espiritismo e não tem nada a ver com essa questão energética. Ela é frequencial e sistêmica. Ela acredita que tudo está ligado. Então, para isso, eu vou precisar te convidar para o seguinte pensamento. Prestem atenção. Tudo é frequência. Nós aqui do Instituto falamos direto nisso, né? Vamos olhar para tudo como frequência. Vamos parar de olhar para o mundo através dos olhos da matéria e vamos olhar pelo mundo pelos olhos da frequência, certo? E por que esse convite é um convite interessante? Porque se eu penso que tudo é frequência, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que reverbera em mim, reverbera no meu campo frequencial. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu não vou falar de campo de novo, porque eu já dei essa live lá atrás, então vocês voltam lá e fazem uma revisão, mas só para a gente entender. Eu tenho lá uma célula. Essa célula tem lá seu núcleo. E esse núcleo tem uma identificação. Por isso que a célula do... Oi? Fixa aí. Então, cada célula tem uma identificação. Então, lá que está tendo, né, o espermatozoide encontra com o óvulo e começa aquela diferenciação toda ali celular.
E aí uma célula vira a célula do coração, a outra do estômago, a outra vai se diferenciando, vira pulmão. Como que isso acontece? Porque tem uma frequência que diz que célula do coração é tanto, que célula do fígado é tanto. E aí essas células vão se juntando, né? E vai dando origem ao ser. Então eu quero que vocês imaginem a menor partícula ainda disso. Né? Então vamos lá para o DNA. O DNA ainda assim é tangível, o DNA ainda assim é mensurável, mas ele também carrega uma informação frequencial, ou seja, ele é feito ali de uma frequência de elétrons, prótons, nêutrons, enfim, até mais profundo do que isso, né? Mas só para a gente deixar ali, e isso tem uma informação. Então, o nosso DNA carrega uma informação clara, uma informação que vai dizer se eu terei olhos claros, a cor da minha pele, como vai ser meu corpo, como de uma certa forma tudo isso aqui vai se formar fisicamente, certo? Só que ele também carrega toda uma informação que vem passada geneticamente, ou seja, que vem passado dos meus antepassados, certo? Então, esta matéria carrega a informação de todas as pessoas que vieram antes de mim e todas essas misturas dessas pessoas. Então, lá atrás, quando a minha avó Nair conheceu meu avô Eupídio e aí deu origem à minha mãe, ou quando meu avô Aparecido conheceu minha avó Dolores e deu origem ao meu pai, né? Essa mistura dessas famílias deu origem a quem eu sou hoje, certo? Ao meu pai e minha mãe, a mistura desses dois ao que eu sou hoje. Então vamos pensar, o que vem atrás de mim? Quantas pessoas tem atrás de mim para que eu seja quem eu sou hoje? Quantas histórias aconteceram antes até chegar no dia de hoje? Quantas crenças foram criadas? Quantos comportamentos? Quantas tradições? E tudo isso nós vamos carregando. Estamos carregando de uma forma comportamental, ou seja, você aprendeu coisas com a sua família, você conviveu e foi adquirindo, absorvendo esses comportamentos através da própria convivência, mas também você reverbera isso muitas vezes de uma forma frequencial, sem perceber. E tem muitos comportamentos que nós não temos nem noção que nem são nossos e que a gente só vem arrastando e seguindo este comportamento como se fosse algo nosso, que faz parte da nossa verdade. E aí, esse é o meu convite. Vamos lá, olha lá para trás. Você conheceu os seus bisavós? Eu tive sim a honra de conhecer os meus bisavós maternos. E eles me contavam várias histórias. E provavelmente essas histórias foram contadas para eles. Né? E aí tem várias lendas, tem várias coisas aí que estão aí atrás, certo? Várias. Ok, então ótimo. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós carregamos informações em nosso campo que nem são nossas. Nós simplesmente reverberamos comportamentos e nós energéticos, muitas vezes feitas lá atrás pelos nossos antepassados. E aí tem algumas linhas que falam até do tal de maldição familiar, né, que existem famílias que carregam isso. Eu prefiro pensar que, na verdade, foi uma grande crença limitante que alguém colocou lá atrás. Como uma crença talvez limitante de dizer que meu avô dizia muito isso, né, que aquele que não estava era o olho do dono que engordava o gado. São tradições, são crenças que foram passadas e que de uma certa forma, apesar de hoje eu não ser fazendeiro e não ter gado, eu reverbero essa crença de alguma forma. Entenderam isso? Ótimo, porque isso é importante. Porque quando eu falo de olhar lá para trás e fazer, constelar de uma forma sistêmica, ou seja, olhar para toda essa família
e para todas as representações de papéis. Colocar cada pessoa no seu devido lugar. Ou seja, meu avô no lugar do meu avô, a minha mãe no lugar da minha mãe, o meu pai no lugar do meu pai. Enfim, colocando, na verdade, né? Cada pessoa no seu lugar, eu consigo construir um sistema que vai operar de uma forma saudável, certo? Porque será que o nosso sistema está operando de uma forma saudável? Será que você age exatamente no seu papel hoje? Você age como filha quando você está com a sua mãe? Você age como mãe quando você... Entendeu isso? Quando você está com o seu marido, você é esposa ou você está num outro papel? Num papel talvez de filha? Num papel talvez de amiga? Que papel que você está aí? Porque nós temos que estar exatamente, né, inseridos nessas relações, nos papéis que nos cabem verdadeiramente. E isso é um sistema saudável. Por que será então que dá esses bugs no sistema, né? Como que isso acontece? Imagina que hoje eu simplesmente determine que no Natal, todo Natal, nós precisamos estar de roupa nova. Vamos colocar isso. Isso é uma crença muito forte da minha família. Muito forte. Muito forte mesmo, né? Então, assim, Natal a gente tem que estar com toda a roupa nova. Roupa de baixo, roupa de cima, tudo novo. E por que isso é importante? Porque a minha avó falou, minha bisavó falou, que minha tataravó falou que isso era importante porque isso era sinal de prosperidade no dia que Jesus nasceu, já que eu sou de uma família católica, que no dia que Jesus nasceu, nós estivéssemos muito bem arrumados para receber o aniversariante na nossa casa. Essa é uma crença de família e que a gente reproduz, que é bem diferente da crença do meu marido, né? O Rô, quando ele veio para casa, ele não tinha essa história de roupa nova. Imagina, qualquer roupa tá bom, não tem essa de roupa, não precisa disso. E eu, não, imagina, que absurdo, não pode, né? Isso foi uma briga, e na verdade é uma briga até hoje, depois de tanto tempo. Por quê? Porque na minha família isso é importante. Mas na verdade, se a gente for olhar muito mais profundo do que tudo isso era um outro sinal. Era um sinal, na verdade, que assim, essa família da qual eu venho é uma família muito simples. Então, poder sim ter no dia de Natal, estar com uma roupa nova, era um sinal sim de eles terem conseguido ultrapassar mais uma barreira, ter conseguido ultrapassar mais um ano, né? Foram prósperos nesse ano, nem que seja pela representação dessa roupa. E aí muitas vezes explica o porquê, às vezes quando você tá ali mal, chateado por algum motivo, você vai lá e compra uma roupa para você e se dá e fala, me deu uma recompensa. De onde veio isso? Eu sou um pouco assim, e vem também um pouco desse comportamento, dessa crença que eu trouxe. Eu tô falando de coisas muito superficiais, mas nós podemos falar de comportamentos. E aí a gente começa a observar comportamentos, né? De mulheres fortes, de homens, né? Linhagens de homens mais fracos, ou de brigas entre irmãos. E você vai percebendo que esses sistemas, em algum momento ali, deu um problema muito sério. E aí como que a gente faz para consertar isso? Porque afinal de contas, o passado ficou no passado. E se fosse por um pensamento muito cartesiano, ele não deveria me prejudicar no agora, certo? Então, coisas que aconteceram lá com meu tataravô, com meu bisavô, lá atrásão mesmo, não deveria, na verdade, reverberar em mim. Afinal de contas, se eu fosse por um pensamento cartesiano, passado fica no passado, o presente fica no presente. Não é isso? Mas não é isso que acontece. Na verdade, ele reverbera sim. Ele reverbera porque esse sistema, né, a família, ela é construída de uma forma sistêmica e ela vai, na verdade, se constituindo e vai se adaptando a esse modelo. Nós chamamos isso bem, né, vamos falar bem por cima, de lealdade invisível. Há uma lealdade invisível na família, inserida na família. E você vai reverberando esses comportamentos e vai se adequando a esse comportamento, certo?
Ótimo. E aí, como que a gente passa isso para a próxima geração? Então, como que eu passei isso para minha filha? Possivelmente através dos meus comportamentos, né? Através da forma como eu me coloco nas situações. Sim, passei através do meu DNA. Olha que interessante. Meu DNA é carregado disso. E ele carrega as informações, inclusive, de doenças. Isso pra gente é claro, né? Então, na minha família, nós temos um histórico de mulheres que desenvolveram, né, principalmente do meu lado materno, Alzheimer e Parkinson. Então, eu carrego no meu gene essa informação. E aí tem toda uma questão, né, de dissolver esse gene, a informação desse gene, através de um pensamento sistêmico, através de um trabalho sistêmico. E aí entra várias polêmicas a respeito disso, mas eu vou dizer para vocês que funciona assim e é bem interessante quando a gente olha para isso, tá? Então, como que é então? Para que serve essa constelação familiar ou essa constelação sistêmica? Serve para que eu olhe, né, de uma forma ampla para essa família e consiga identificar onde estão os nós, certo? Onde começou esses emaranhados que hoje reverberam no meu comportamento. E se a gente for ver, não é tão simples assim, porque se fosse simples assim, eu olhar e falava assim, ah tá, deve ter sido o meu bisavô que falou isso e acabou, né? Acabou aí. Será que é simples assim? Será que é só essa identificação? Será que eu não preciso olhar, ter um olhar para isso tudo através de um olhar de observador? Lembra lá da live de observador? Sim, através do olhar do observador. E qual é esse olhar do observador? O olhar de afastamento energético. Através do afastamento do eu. Então eu olho isso de uma forma de fora. Ah, ô Ju, eu acho que você, eu não sei se você não entrou logo no comecinho. Não, a constelação não tem absolutamente nada a ver com algo espiritual. É isso que eu estou explicando. A constelação, na verdade, é uma leitura desse campo, tá? É desse campo frequencial que nós carregamos dentro de nós. Então, assim, ele é muito mais uma leitura quântica do campo mórfico do que necessariamente uma questão espiritual, tá? Então, assim, não tem nada a ver de espírito. Sim, é uma terapia, tanto que ela é hoje aceita no SUS, aceita no próprio sistema judiciário, ela é considerada já, ela já foi cientificada. Lá atrás tinha, assim, esse preconceito enorme e, sim, de espiritualizar isso. Não, imagina, não tem problema nenhum não, Ju, fica tranquila. É que eu não consigo, a luz fica no meu olho, eu não consigo ver quem entrou, quem não entrou, entendeu? Então, por isso que eu te perguntei. Antes, né, isso era considerado totalmente mágica, isso tem a ver com espiritismo, mas não. Quando você vai estudando a física quântica, você vai entendendo, na verdade, que é só uma leitura desse campo maior e que nós vamos reverberando isso, tá? Ela é, na verdade, hoje sim, uma ciência, ela é, na verdade, uma terapia, tá? Uma terapia sistêmica. E, de novo, por que sistêmico? Porque eu consigo enxergar como tudo está interligado. As minhas ações vão sim reverberar nas ações da minha filha, que sim vão reverberar nas ações do meu neto e que vão caminhando. Então, se eu consigo perceber esta cadeia, né, de interligações, eu posso em algum momento encontrar algum emaranhado, desfaço esse emaranhado e aí as coisas percorrem de uma forma mais fluídica a situação, tá bom? Então, assim, o convite da constelação é justamente eu olhar com o poder do observador relações que estão com um problema ou simplesmente emaranhados mentais ou de crenças. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu tenho ali uma questão de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, ou com minha avó, enfim, com um chefe, porque às vezes, por que a gente não gosta muito de falar só familiar? Porque ela também tem a ver com uma questão
fora, com outras relações também. Então, por isso que a gente gosta muito mais de usar o termo de constelação sistêmica. E aí, através disso, eu olho para essa situação, eu trago isso para o campo, eu já vou explicar isso para vocês melhor, e aí se desenvolve ali uma resolução desse emaranhado, tá? Mas eu também posso trabalhar, e isso é pouco difundido dentro da constelação, questões que estão comigo de insegurança, de necessidade de afirmamento do eu. Existem questões de dificuldade de lidar com questões de trabalho, porque assim, não sei, vamos supor, eu tenho uma dificuldade de lidar com hierarquia. Eu não consigo identificar de onde isso é, então eu vou lá e trago isso para essa constelação. E aí, a partir desse momento, eu vou me colocar numa posição de observador, trazendo esta informação para o campo que está reverberando através de todo o meu ser. E aí, essas pessoas que estão ali participando dessa constelação começam a ativar esse campo, se conectar nesse campo, até que esse sistema se crie e eu consiga ver de onde vem essa dificuldade que eu tenho de lidar com hierarquia. Entenderam isso? Aí você fala assim, ai Michele, mas isso é muito difícil de compreender. Né? Como assim fazer a leitura do outro ser? E aí vamos lá, né? Volta lá pro teu cérebro. Teu cérebro, tudo aquilo que você pensa, né? Tudo aquilo que você vive está no teu corpo mental. Isso fica reverberando num campo, certo? Então tem o cérebro, órgão, e tem lá a frequência que ele cria, né? Através das sinapses, de tudo aquilo que você vai vivendo, e aquilo cria, na verdade, um campo. Quando eu tô num lugar, eu me conecto no campo deste lugar. E a partir daí eu troco informação, ou com o campo, ou com a pessoa que está na minha frente. Então, sendo assim, naquele grupo ali aberto e pronto para realizar essa leitura de campo, né, ele consegue ler essa história e se monta ali o sistema. E a pessoa que veio constelar, ou seja, a pessoa que trouxe esse emaranhado ou trouxe essa questão de relacionamento, ela consegue ver de fora, perceber ali um padrão de relacionamento, um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, e a partir daí ela desconstrói isso, certo? Então, muitas vezes eu estou com dificuldade com algum paciente no consultório, de trabalhar alguma crença ou até de evoluir num ponto, e eu convido essa pessoa para ir para a constelação. Porque naquele momento que ela consegue se ver, porque é isso que acontece, é como um grande teatro, né? Existem pessoas ali que estão representando essa sua história. E é interessante porque muitos aspectos daquela história você não tem de forma consciente, ela reverbera em você dessa forma inconsciente. Então já aconteceu de constelações, né? E se, enfim, nós temos algumas pessoas aqui, né? O Gessé, que já participou de constelação com a gente. Eu não sei se o Eliel tá aí, que já participou de constelação, que é o nosso grande companheiro, né? De constelação, o Eliel. Eliel tá no Facebook. Ah, tá no Facebook, Eliel? Então, eles são pessoas que já participaram e fazem parte do nosso grupo de constelação, e o que a gente percebe? Que muitas vezes você não tem informação nenhuma, você não sabe nada do que está acontecendo ali. Eles simplesmente captam, né? A pessoa traz para mim a questão que ela quer trabalhar, e essas pessoas captam isso e passam, a partir desse momento, representar esse nó. E ele é desfeito de uma forma muito interessante. E geralmente essas pessoas que participam ali da constelação, elas também recebem muito essa cura sistêmica também, porque você acaba trabalhando questões que estão relacionadas muito a você também. Deixa eu ver, a constelação pode ser feita à distância ou só presencial? Pode ser feita à distância, Roberto. Você quer dizer o seguinte, vamos supor, você tem uma questão e você traz para o grupo, é isso? Porque assim, existem alguns tipos de constelação que é a constelação em grupo, que é a constelação que nós fazemos lá no Instituto, que é uma constelação muito, foi a que foi mais
como eu posso dizer, defendida por Hellinger, porque ele falava que as relações são criadas através de um grupo, então nada mais do que um grupo para que a gente consiga enxergar essas relações. Mas também tem outras técnicas que usam bonecos, enfim, que usam outras coisas ali para conseguir constelar. Então, sim, você pode constelar alguém que não está presente, igual se você quiser constelar um filho, eu gostaria de fazer uma constelação do meu filho. Isso resolve alguma coisa? Mesmo a pessoa não estando presente ali? Sim. Mas o que eu quero dizer, se a pessoa está presente, ela consegue mudar de forma consciente também, não só de forma frequencial. Agora, se ela não está presente, o que acontece? Se desfaz o nó, a pessoa sente que mudou alguma coisa, ela percebe que algumas coisas estão diferentes, mas ela não sabe muito bem o que é e muitas vezes aí a vida segue. Então, sempre é interessante a pessoa estar presente para poder também trabalhar os seus comportamentos de agora, conseguir enxergar e sentir como são essas relações. Mas se a gente for pensar nessa linha do tempo e espaço da física quântica, que nós dizemos, né, que não é linha, na verdade, que não é linear, mas sim, né, uma grande espiral, o tempo e o espaço, eles se intercruzam. Então, o presente cruza com o passado com o futuro, aquilo que eu já falei para vocês algumas vezes. Então, o fato de eu ir lá atrás, numa questão específica, né, essa questão específica ser representada ali, naquela constelação, se desfaz um nozinho e esse nozinho reverbera no presente, tá? Então, assim, essa questão da constelação é realmente mágica. E eu falo mágica porque essa é uma linguagem que nós usamos muito, né? Como uma constelação às vezes resolve um ponto que muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar. Porque como você não tem a consciência de onde veio o seu comportamento, do porquê você reverbera determinadas ações, ou porquê você faz as coisas da forma como você faz, quando você consegue enxergar que isso veio ali de uma avó, ou isso veio de um tio, ou isso veio, sei lá de trás, isso vai fazendo com que as coisas vão se ajeitando. Na verdade, a constelação ela é tão assim que já aconteceu da gente enxergar mesmo dentro do sistema uma pessoa se colocar como um irmão de uma outra pessoa. Ela fala assim, não, eu sou o irmão dela. Aí essa pessoa fala, olha, tem uma coisa errada, eu não tenho irmão. Né? A pessoa falava na constelação, mas eu não tenho irmão. E essa pessoa falava, não, mas eu sou o seu irmão. E aí depois terminou a constelação, a gente, vamos perguntar para tua mãe, que história é essa? De onde veio isso? E na verdade ela descobriu sim que ela teve um irmão e esse irmão morreu muito cedo. E ela, como ela nasceu muitos anos depois, nunca foi comentado a respeito disso, porque esse irmão era um bebê. Aí você fala, então, Michele, então isso é espiritismo. Olha aí, a gente acessou o campo de alguém que morreu. Então é espiritismo. Não, não é, gente. É o campo, isso está no campo. Todas essas informações estão no campo. O nosso cérebro só interpreta. Eu coloquei hoje, né, lá na enquete que se vocês queriam ouvir de campo acástico ou de constelação familiar, e na verdade todas essas coisas meio que se misturam. Eu acho que quarta-feira que vem não vou fazer nem enquete, eu já vou falar de campo acástico, porque é importante a gente entender o campo, né, morfo, que é aquele que eu já falei para vocês lá de trás, o campo acástico e a constelação, porque tudo isso acontece nessa leitura. Ou seja, o meu cérebro é como se como eu trago uma questão para o grupo e esse grupo se conecta na minha história, eles ligam, eu até brinco, né? Eu falo assim, é como se fosse um celular. Não acreditar em constelação é não acreditar em celular. Se você acredita em celular e usa celular, você tem que acreditar nessa história do campo, porque é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu penso, né, vamos supor, sei lá, na minha avó, e eu venho trazer essa questão feminina, dentro todo o meu campo, tanto do meu corpo físico como do meu corpo mental, traz a informação da minha avó. E aí, alguém ali, né, no grupo, vai fazer essa leitura e vai, sim, reverberar esse comportamento que é o que eu estou tentando entender, certo? Então, assim, de novo, é importante a gente compreender que as nossas ações estão interligadas.
E aí aquilo que eu falei para vocês a respeito dessa lealdade invisível. A constelação, ela é importante porque ela tira do invisível e passa para o visível. E a partir daí você assume a responsabilidade, a partir daquele momento, dos seus atos. Você não está mais operando de uma forma inconsciente. Você não está só reverberando um comportamento que você herdou, mas a partir daquele momento você tem a consciência de onde esse comportamento veio. E a partir daí, sim, fazer alguma coisa ativamente. De novo, né? Fazer algo ativamente, mas lembrando que no campo isso já foi modificado. Essa ação já foi modificada, tá? Existe uma constelação muito interessante que a gente fez uma vez lá no Instituto. Eu gosto de trazer essas informações porque constelação é algo muito rico. Dessas ditas maldições familiares, que todos os homens dessa família morriam muito jovens. E além de morrer muito jovens, eles iam perdendo toda a sua capacidade de trabalho, iam deixando de trabalhar, não conseguiam se desenvolver dentro desse lado do trabalho, e quem acabava, na verdade, se desenvolvendo dentro desse lado eram as mulheres. E aí, né, essa senhora trouxe essa informação que ela queria, na verdade, fazer alguma coisa para que isso acabasse, porque ela não queria que os seus netos, afinal de contas ela tinha 2 meninos, que acontecesse a mesma coisa com esses meninos. Então ela trouxe meio que como se fosse uma questão bem assim, espiritual, né? Vamos quebrar esse trabalho aí, porque eu não quero que meus netos sofram com isso. E na verdade o que nós fizemos? Nós abrimos o campo e o que veio? Veio que o bisavô dessa senhora, né, sofreu um acidente lá, né, o barco no qual ele estava passando, né, indo da Inglaterra para a França, lá afundou por conta do filho dele que deixou de fazer um seguro XYZ lá, e simplesmente eles perderam absolutamente tudo. E aí, a partir daquele momento, aquele homem disse, né, que todos os homens dessa família eram falidos e não tinham utilidade, já que não conseguiram já que o filho dele não conseguiu naquele momento salvar toda a herança da família. Então, se não tinham utilidade, tinham que morrer cedo mesmo. E aí, olha que coisa, ele criou isso nesse campo. E a partir daí, isso foi reverberando, né? Então, isso foi acontecendo nas várias gerações. E aí, essa senhora veio justamente, e ela não sabia do nome desse tataravô dela, e aí ela foi buscar isso, né, depois que ela fez a constelação, e ela foi percebendo que isso foi uma grande verdade, existiam cartas escritas a respeito disso e tudo mais. Então, é muito interessante olhar para a nossa vida dessa forma sistêmica. Sair desse pensamento cartesiano achando que, na verdade, somos frutos de nós mesmos e pronto, e nos bastamos. Eu sei que seria muito mais fácil a gente pensar desse jeito. E, na verdade, assim, seria muito mais simples. Porque assim eu já resolvia questões comigo mesmo. Mas essa questão é que, sim, essas coisas vão acontecendo de uma forma familiar, sistêmica, e vão se arrastando. Vamos lá, o que a Ju escreveu aqui. Eu já constelei uma situação específica. Engraçado foi que algumas coisas mudaram realmente e não comigo, com os envolvidos no sistema. É bem legal isso, né, Ju? E muda mesmo, muda no sistema. É interessante fazer constelação familiar e eu gosto muito de fazer dentro das empresas, tá? Por incrível que pareça, isso é usado. Porque você entende a dinâmica do grupo e o grupo enxerga essa dinâmica do lado de fora. E aí você percebe que muitas coisas vão mudando ali nas ações. Eu não sei se foi nesse caso que você constelou, mas isso é bem interessante. Um outro grupo que eu constelei também que foi bem interessante foi um grupo de uma coach aí muito amiga, a Ana, que já até conversou com vocês aqui em algum momento comigo. A Lô trouxe a equipe dela, né, de treinamento, que ela prepara pessoas para esse mundo fitness, no mundo, como que é? Fisiculturismo. Do fisiculturismo.
E aí a gente fez uma constelação para trabalhar uma coisa que acontece muito natural nesse meio, que é a compulsão alimentar. E nós constelamos essa compulsão alimentar e, por incrível que pareça, teve assim uma mudança radical. Assim, é bem interessante a gente ver isso. Pode agir e deve e ter um resultado maravilhoso quando a gente fala profissionalmente. Para vocês terem uma ideia hoje, a constelação está sendo usada no meio jurídico. Eu vou trazer isso para o meio jurídico e a gente entra nas empresas. Para quê? Para evitar, na verdade, as brigas jurídicas, para evitar ir para o confronto, ir lá para as vias de fato, porque o nosso sistema judiciário está bem pesado. E, na verdade, é uma forma muito mais tranquila de resolver isso. Então, se é uma briga, se tem vara de família, né, que tem aquela questão da disputa com o filho, ou sendo uma questão até de sócio, societária, tem várias... O juiz que está fazendo isso. Não necessariamente o juiz. Não. O juiz pede, sim. Muitos juízes estão pedindo essa determinação para que esses terapeutas façam essa constelação, muitas vezes até para evitar mesmo chegar até lá. E começou com o juiz, lá acho que na Bahia, se não me engano. Começou com o juiz na Bahia, tanto que existe uma área do direito agora, que é o direito sistêmico, que trabalha justamente muito essa repercussão, né, e aí a importância de resolver sem o conflito, né, tirar essa coisa muito conflituosa que tem no sistema. Então, começou com esse juiz na Bahia, ele trouxe isso para um caso específico, e esse caso ganhou uma repercussão e isso começou a ser estudado, e aí isso podia ser muito mais utilizado, acho que até pouco utilizado dentro da importância disso. Mas nas empresas isso deveria ser muito utilizado, pelo menos assim, uma vez por mês, fazer uma constelação, constelar essas equipes, entrar em contato com esse grupo e perceber no macro o que está acontecendo nas relações. Porque quando a gente está inserido na relação, a gente não consegue ter muita certeza do que é que está acontecendo, né? Às vezes a gente acha assim, aquela pessoa não gosta de mim, ou aquela pessoa está tentando passar a perna em mim, ou aquela pessoa, né, tem más intenções. E na verdade, quando se monta o sistema, percebe que muitas vezes a ação do outro, ela é um fruto, na verdade, do teu próprio estímulo. Uma coisa, eu falo muito para as pessoas isso, né, que a gente não percebe o quanto, né, as nossas ações reverberam o outro. Vamos supor, quando você chega num lugar e você tá muito fechado, aquele dia que você não tá muito bem, você tá mais cabisbaixo, você tá mais para baixo, e você chega e você tá meio assim, né? As pessoas começam à sua volta a ficar meio ressabiado. Ué, o que tá acontecendo hoje? A Michelle sempre é tão alta astral, hoje a Michelle tá mais para baixo. Será que aconteceu alguma coisa? Começa a se criar ali um climão. Quem já nunca disse nessa palavra climão, começa a se criar aquele climão ali. E aí, de uma certa forma, se cria uma tensão. E aí, a partir daquele momento, aquelas relações são construídas dentro dessa tensão. Olha que interessante. Então, na verdade, não tinha nada ali. Você trouxe esse sistema que você estava, esse sistema de estresse ou esse sistema de tristeza, e você trouxe para cá esse comportamento e inseriu ali. E a partir daí você deu um estímulo e aí você está tendo uma resposta. Ou seja, você chegou de cara fechada e as pessoas todas começaram a ficar de cara fechada. E aí, depende como vocês... Aí você fala, olha, você vê... Eu tinha certeza que as pessoas não gostavam de mim. E na verdade não tem nada a ver. Foi o seu campo que trouxe para aquele sistema aquele comportamento de cara mais fechada. Então, quando a gente consegue perceber que tudo funciona num sistema, e sim, é um sistema retroalimentado de estímulo e resposta. E esse estímulo e resposta são estímulos que podem vir lá de trás. E a gente pensa num grupo, né? E aí, falando dessa questão do trabalho, né? Eu pego essa questão do grupo, né? Que cada um carrega a sua história, cada um carrega a sua própria, o teu próprio sistema de crenças, o seu sistema comportamental. E aí você junta tudo isso numa equipe, isso reverbera de uma forma bem diferente, né? Então,
cada um carrega esse sistema de uma forma muito rica. Existe a constelação, na verdade, quando eu falo constelar, né, ele vem justamente de colocar cada coisa no seu lugar. E para eu conseguir colocar cada coisa no seu lugar, eu preciso ter uma visão muito ampla disso, né? Uma visão de fora. Então, assim, tá bom. Sabe aquela coisinha que você fala assim, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso acertar aqui. Aí você até sai um pouquinho do campo de visão para enxergar um pouquinho mais longe, assim, falar, não, eu preciso arrumar esse quadro que ainda tá tortinho, eu preciso arrumar isso que ainda não tá bom. Então, a constelação, ela serve justamente para isso. Você sai ali e você vê tudo aquilo de um outro ângulo, de um ângulo no qual você está como observador de um sistema que é a tua própria vida, que é teu próprio comportamento e a tua própria forma de lidar com as situações. Às vezes a gente chega para uma pessoa e diz assim, você percebe que você tem esse determinado comportamento? A pessoa fala assim, não. Mas tem. Aí você fala, tem. Não, não tenho, eu não sou assim. E aí você vai lá e convida a pessoa para enxergar isso de uma forma, né, longe, né, de uma forma de longe, vamos dizer assim. E aí algumas coisas acabam acontecendo. Eu vou marcar uma constelação lá no Instituto e aí a gente vai fazer uma live dessa constelação para vocês entenderem como isso é na prática, como isso acontece mesmo, né? Como essas coisas se constituem, porque falando assim fica um pouco intangível, né? A gente não consegue imaginar como assim alguém representando um papel, mas isso acontece, né? Isso acontece e acontece de uma forma muito, de novo, eu uso a palavra mágica porque isso é muito rápido de se resolver. Quando vai ser, Gi? Então, sem ser esse final de semana agora que nós temos o curso de Reiki, provavelmente eu vou fazer no outro sábado, tá? Não tenho certeza ainda, vou fechar a data, mas eu vou colocar no Insta para vocês, tá bom? E aí vai ter um número restrito de participantes lá presente, né? Até por uma questão até do próprio Covid, enfim, da situação que nós estamos agora. Mas nós vamos transmitir, né, com a permissão da pessoa, claro, a parte da constelação, até a constelação inteira, para que vocês consigam compreender melhor como isso funciona, né, como esse sistema tão rico se organiza. É importante dizer que tudo isso que nós estamos falando, né, é olhar para uma parte que não é consciente da nossa vida, certo? Você não tem consciência, porque aquilo que você tem consciência, você consegue modificar, né? Então você vai lá, faz terapia, dá um jeitinho aqui, aprende uma nova técnica, aprende um novo skill e aí você vai lá e constitui esse algo novo, esse comportamento novo. Mas a questão é quando a gente de verdade não consegue enxergar de onde está esse emaranhado no sistema. E aí é justamente nesse momento que a constelação nos traz essa visão ampla. Então, de novo, para que serve constelação? Primeiro, autoconhecimento, resolução de questões de relacionamento e principalmente de questões de autodesenvolvimento. Então, na verdade, ela é uma terapia super completa, sistêmica, quântica, como nós chamamos. E, de novo, reforçando, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, isso sim é ciência. É uma ciência quântica, é uma ciência ainda muito complicada para o nosso cérebro entender isso de uma forma tão tangível assim, mas sim, é uma ciência, certo? E aí, você tem alguma pergunta para fazer a respeito de constelação? Você quer trazer alguma questão a respeito disso? Manda aí. Traz pra gente responder, porque a gente já tem 50 minutos de live, por incrível que pareça, já foi tudo isso. Então, se alguém tem alguma pergunta, quer esclarecer alguma coisa, quer entender melhor, vamos lá, Roberto. Se a constelação seria parecida com uma terapia de grupo? Sim e não. Na verdade, a constelação ela passa a ser
uma terapia em grupo, porque nesse caso do nosso, principalmente lá no Instituto, nós fazemos em grupo, mas ela não tem uma troca de informação. Porque na terapia de grupo, o que acontece? Estamos nós reunidos em um grupo, eu trago uma questão, você traz outra, o Rolando traz outra, todo mundo, cada um ali do grupo traz essa questão, e essa questão, ela é vista pelo grupo e ela é trabalhada pelo grupo. Isso é terapia de grupo, certo? A constelação, ela não é assim, você não traz nada. Você chega pra mim lá e vai dizer assim, Michele, eu quero constelar a minha família. Você só vai falar isso. E aí nós vamos entrar na sala, né? Que a gente chama abrir o campo, né? Então nós abrimos o campo. E aí as pessoas vão se levantando e vão assumindo papéis. Elas não sabem quem são. Então elas começam a representar um papel específico, uma outra um papel específico, uma outra. Só que você que tá de fora, você sabe que aquele lá é teu pai, você consegue reconhecer um comportamento, você consegue reconhecer algo na fala, você consegue perceber que aquela é tua mãe, que aquele ali é teu irmão, entendeu isso? Ninguém tá sabendo de nada do que tá acontecendo, as pessoas simplesmente leem um campo, levantam e começam a representar esses papéis. E a única pessoa que sabe, né, quem é quem ali é você e eu. Eu sei um pouco, né, em alguns casos, quando as pessoas compartilham comigo, ou às vezes mesmo a gente só, né, participa. E qual que é o papel, na verdade, do terapeuta de constelação? É justamente ir olhando as relações ali sendo constituídas e aí sim fazer intervenções a respeito desse comportamento. Então, na verdade, eu faço uma terapia ali dentro do campo. Eu, como psicóloga, né, no meu caso eu sou psicóloga, eu acabo fazendo algumas coisas. Então, assim, se eu percebo que tem uma questão ali que aparece, uma questão de estupro, então, ou uma questão que a pessoa não consegue resolver, conversar direito, né, ter um problema com o pai e não tá conseguindo, mesmo ali na constelação, dissolver esse nó. Então, o meu papel de terapeuta é chegar e falar, olha, conversa isso com seu pai, permita-se a cura, ou permita-se o perdão. E ali eu vou constituindo, na verdade, um processo terapêutico dentro daquela representação. Então essa que é a diferença, Roberto, entre constelação e a terapia de grupo. Entendeu? Ficou claro? Se não ficou, pergunta aí, né? Traz mais alguma coisa que eu aprofundo um pouquinho nisso. Tem alguma coisa no Face? O pessoal do Face tá em silêncio? O Eliel tá em silêncio? A Fernanda colocou: oi, Mi, boa noite. Eu já participei representando o papel. O sentimento realmente é forte. Eu senti a raiva e outro participante, e no final nos perdoamos e eu chorei muito. Tem uma. Peraí, que tem mais aqui. Tem uma pergunta. Como isso funciona com bonecos, já que não são seres humanos? Quem que perguntou? A Fernanda. Fernanda Arazi. Então, Fê, existe uma questão um pouco controversa a respeito disso, eu nem quero me aprofundar um pouco, mas enfim, eu não sou especializada em constelação com bonecos, eu sou especializada, na verdade, em constelação em grupo. Eu fiz o próprio curso, né, com o criador da técnica, então, né, com o Hellinger. Eu vejo um pouco diferente isso. Mas eu imagino que como sou eu, né, que tô ali constelando uma questão, eu escolho o boneco e ali eu vou colocando o boneco no sistema, como se fosse uma brincadeira mesmo de criança. Sabe quando a criança coloca um bonequinho na frente do outro e ele coloca ali para conversar, coloca ali para resolver? Eu imagino, na verdade, que eu, né, como quando, né, trazendo uma questão para constelar com esses bonecos, eu, na verdade, ali transfiro esses sentimentos, né, essas coisas para esses bonequinhos, e a partir daí eu constituo um sistema saudável. Então, eu coloco, né, então talvez, que vamos supor que o meu pai briga com a minha mãe, então eu coloco os bonequinhos afastados, aí eu tenho eu não converso com a minha irmã, então minha irmã tá lá atrásona, aí de repente a terapeuta fala, tá, então arruma esse sistema para esse sistema ficar em equilíbrio. Aí eu vou lá, coloco um bonequinho do lado do outro, enfim, aí
talvez seja isso. Eu penso que se fosse numa leitura de campo, provavelmente seja feito desse jeito. Não estou questionando se a técnica funciona ou não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas nada como ver o comportamento humano em humanos. Nada como ver, né, o outro, porque no final a gente tem uma grande partilha, né? A gente conversa a respeito do que aconteceu. E nada como ouvir, né? Olha, eu senti ali naquele momento uma angústia muito grande. Aí a pessoa fala, putz, eu carrego essa angústia há muito tempo. Ou senão a pessoa própria, né? Você mesmo disse, né, Fernanda, da questão que você sentiu muita raiva, né, do outro. E você transferiu aquela raiva, aquela coisa. Então, assim, nada como você que reconhece sentimentos, porque você carrega sentimentos, você falar sobre sentimentos. Né? Então, isso é muito forte. Né? Então, eu dizer assim, eu senti uma raiva muito grande e no final eu consegui perdoar, e a pessoa que está de fora vendo esse sistema, ela fala, nossa, olha que interessante, era exatamente o que eu sentia e agora eu não estou mais sentindo, né? Então, isso eu acho que é assim que funciona com os bonecos, tá? Eu sei que tem outras técnicas aí de constelação, tem com bonecos, tem com. Né, tem uns que representam através de figuras. Enfim, de novo, não quero entrar na polêmica se funciona ou não, mas quem já participou de uma constelação em grupo sabe que sim. E outra coisa, uma coisa que é muito interessante. Tem gente que fala assim, eu não quero participar porque eu vou me sentir exposta, né? Vou expor o meu problema pro grupo. Gente, isso não acontece, é um lugar de acolhimento ali, é um lugar terapêutico. Então não tem essa história de se sentir exposto ou de se sentir, enfim, sei lá, com vergonha do que está acontecendo ali, até porque as pessoas que estão ali para representar a sua história, elas se beneficiam, na verdade, da tua cura, né? No momento em que você está curando também aquele teu sistema, de uma certa forma, eu também curo o meu sistema, representando você ou representando aquele papel ali, né? Então já aconteceu de um grupo, de uma pessoa do nosso grupo, que ela representou várias vezes mãe. Ela sempre foi mãe, 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 mãe. Em várias constelações seguidas ela foi mãe. Até que ela percebeu que, na verdade, ela precisava era constelar a questão dela materna e liberar um ponto dela a respeito disso. E aí foi que ela fez. Mas foi interessante ela perceber que ela nunca tinha percebido que ela tinha essa questão com o materno, até que ela participou de tantas constelações como mãe e ela percebeu que era isso que ela tinha que trabalhar, tá? E aí, Fê, ficou claro para você? Tem mais alguma pergunta aí? O Eliel dizendo que eu não tô lendo o que ele está escrevendo. Quem tá então? Não, é porque o Roberto comentou assim, podemos dizer que somos uma salada de nossos antepassados, né? Isso lá no comecinho. E aí o Eliel respondeu, o problema da salada é que tem coisas boas e ruins, né? Os dois dando risada. Aí ele escreveu depois que eu não tô lendo o que ele escreveu. Mas só pergunta, né, Eliel? Essa questão da... Sim, nós somos, na verdade, a gente pode usar essa terminologia salada, mas sim, a gente é um conjunto, né? A gente é emaranhado de Eu toda falei essa sobre a história de história. família também numa Né? live. E isso, o Rolando falou, trouxe essa história, falou da história de família, Eu trouxe um outro ponto, né? né? Como é A gente, importante a gente conhecer a gente isso. falou de crenças, a gente falou de tudo isso, e na verdade a constelação é simplesmente arrumar tudo isso. Colocar cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar, cada um representando o seu papel. Então, assim, e aí aproveita e fica a dica. Você tá no papel que você deveria estar? Quando você está com a sua mãe, você é filha? Isso é uma coisa que eu costumo dizer sempre para as pessoas, né? Então, assim, quando você é amiga do seu marido ou você é esposa? Isso são umas coisas assim meio bobas, mas não são. Né? A gente tem que nós temos que estar no nosso papel, porque se eu estou no papel invertido ali, né? Isso começa a adoecer o sistema, né? Então, prestem atenção nisso, isso vale, né, vale muito a pena. A Fernanda agradeceu, falou que ficou claro. Gente, ó, já temos 59 minutos de live. Vai cair. Vou encerrar aqui hoje. Quarta-feira que vem a gente fala sobre campo acástico. O Rolando tá aí segunda-feira para falar sobre mais um pouco a respeito de desenvolvimento pessoal. Sábado nós temos
o atendimento de Reiki, então entra lá para assistir atendimento à distância de Reiki. Mesmo tendo curso, né? Mesmo tendo curso, eu vou dar uma paradinha no curso, vou fazer o nosso atendimento e depois a gente retoma. Várias pessoas me perguntaram quando ia ter o curso de Reiki. O nosso curso de Reiki, sim, não é. A única coisa que vai ser presencial é a iniciação, porque isso na nossa família é algo tradicional, nós carregamos isso. Então, pra gente é importante, sim. Mas todo o resto, as aulas vão ser online. Então, e ao vivo. E ao vivo, certo? Porque para mim isso também é muito importante, essa troca. Então, se você quer fazer, aproveita essa oportunidade e te vejo, né, no sábado, com certeza, na segunda e na quarta, certo? Um grande beijo para vocês, boa noite e até sábado.